Olá, alunos! Tudo bem com vocês? A prof vai explicar um pouquinho para vocês sobre as produções textuais, sobre os textos, ok? Todo texto tem que ter um título. O título deve estar de acordo com o texto, de acordo com a história que vocês irão escrever, ok? Nesse texto tem que ter personagens, tá? Todo texto tem que ter personagens. E quem são esses personagens? No texto tem que colocar o nome de todos eles. Quais são os personagens? Quem são esses personagens do texto? Nós precisamos dar nomes para eles. E depois, o lugar aonde acontece essa história. Por exemplo, no meu texto, eu vou escrever que Marina e Urbano foram passear na praça. Então, aonde que acontece? Na praça, entendeu? Quando eles chegam na praça, eles encontram um problema. Um dos brinquedos está estragado. Então, o que eles precisam fazer? Identificar o problema e buscar uma solução. Tudo isso dentro do texto, ok? Aí tem que ser assim. Aconteceu um problema na historinha de vocês. Solução para o problema. Qual é a solução? Vamos lá perguntar para o guarda o que podemos fazer, tá? E o guarda diz a eles que eles precisam acionar a prefeitura, os órgãos que cuidam do esporte e lazer, para estarem fazendo um pedido para arrumar este brinquedo. E como que eles vão fazer isso? Vão voltar para casa e vão contar para a mãe e para o pai. De que eles voltou para casa? Foi a pé? Foi de bicicleta? O que eles falaram no caminho da praça até chegar em casa, tá? Então isso se chama o enredo da história. Então, quando vocês for produzir um texto, tem que ser cheio de detalhes, tem que ser em riqueza de detalhes, ok? O título tem que ser com letra maiúscula. E como que nós iniciamos uma produção textual? Com um parágrafo e letra maiúscula. Os textos devem ter no mínimo 3 parágrafos, tá? Para conseguir contar toda a história e dividir em 3 parágrafos, para assim ficar uma história clara e bem organizada, ok? Como que pode iniciar uma produção textual? Vou dar um exemplo. Era uma vez, um certo dia, era um dia ensolarado, tá? E no meio do texto vocês podem olhar. De repente, chegamos à praça e o brinquedo estava estragado, né? Pode usar também então, a palavra então. Então, fomos até o guardinha perguntar para ele o que nós poderíamos estar fazendo. Olha só que legal. Ou neste momento, tá? Neste momento, resolvemos ir para casa contar aos nossos pais, ok? Tem que usar parágrafo, tá? Eu quero explicar outra coisinha aqui para vocês, que é usado bastante em fábulas. Olha só. Quando existe os personagens em um texto, e este personagem, vou pegar o preto aqui, e este personagem irá falar, vou dar um exemplo.
Exemplo. Ó. Ele respondeu. Quando alguém vai responder, nós usamos estes dois pontinhos no texto. E depois, quando ele responder, nós vamos usar o quê? O travessão. Letra maiúscula. Que dia lindo. Que dia lindo. Não sei se dá para enxergar ali, mas eu usei um pontinho aqui de exclamação, tá? Não podemos esquecer. Vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação para fazer uma pergunta, ok? Afirmativa ou negativa, usamos o pontinho final também, ok? Então essas são algumas dicas que eu quero estar passando para vocês, para a hora que vocês for produzir um texto, ok? Espero que isso tenha ajudado vocês. Até a próxima!